Fala, galerinha, mentira. Então é o seguinte, galera. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar sobre calor, tudo bem? E a ideia é só pra gente fazer uma recapitulação daquilo que a gente já viu. Eu falei pra vocês que a gente começa a estudar física térmica, porque em algum momento o ser humano consegue pegar da temperatura e conseguir gerar o esforço que ele precisa. Então, por exemplo, o que é um carro? Um carro eu queimo um combustível e dessa queima eu consigo retirar todo o esforço que eu precisaria para empurrar aquele veículo pesado. Então eu faço isso porque eu consegui entender como é que funciona a física térmica. E aí a gente viu escalas porque a gente viu que precisava. Bom, primeiro vamos entender o que é temperatura. Eu falei que temperatura era o grau de agitação média das moléculas. E aí eu falei que também essa agitação fazia com que corpos dilatassem ou encolhessem. Na verdade, a gente podia fazer um termômetro a partir do comportamento da natureza, quando ela está quente ou quando ela está fria. Então, geralmente as coisas se dilatam quando estão quentes, então elas ficam maiores. E aí eles colocaram um líquido dentro de um vidrinho para fazer o nosso termômetro. Só que isso não criava uma escala. Então, assim, o fato do líquido aumentar, ele expandir quando está aquecido e encolher quando está frio, eu que vou atribuir os valores. Aí a gente viu escala Celsius e aprendeu a passar de uma escala para outra. Em todo caso, escala é uma coisa inventada, mas a gente aprendeu a converter de uma para outra para a gente não ficar... para a gente saber passar, né? Saber ler em várias escalas. Enfim, essa foi a primeira parte. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dar mais um passo. Para a gente dar mais um passo, a gente precisa entender o que é calor. Então, hoje, a gente vai tentar entender o que é calor. O que é esse tal de calor? Mas ainda, talvez a gente tente entender e eu tento explicar por que a gente não pode dizer exatamente que a gente está com calor. Tá bom? Então, é isso. Fica aí. Se liga. Certo. Eu estou aqui com uma figura, galera, de um fenômeno que é conhecido como equilíbrio térmico. E o que é esse equilíbrio térmico? Bom, você conhece ele. Toda vez que a gente coloca em contato térmico, né, dois objetos a temperaturas diferentes, a gente verifica que eles tendem, né, a caminhar para uma temperatura de equilíbrio. Falando assim é complicado, mas é o seguinte: quando você pega lá um refrigerante, por exemplo, e coloca gelo, o que você está fazendo? Você está colocando eles em contato térmico. E aí, o que acontece com o refrigerante? O refrigerante, ele esfria, ele estava quente, então ele esfria, ele abaixa a temperatura, enquanto o gelo esquenta. Então, basicamente, é isso que está acontecendo aqui, ó, na figura. Você está vendo um quentinho, um frio, botamos eles em contato, e em algum momento eles vão tender, ó, a uma temperatura aqui no meio. Esse meio, tá? Não é exatamente o meio, porque, por exemplo, você botar, imagina, né? Uma pedrinha assim pequenininha de gelo, o seu refrigerante vai ficar gelado? Não, praticamente não. Depende, você tem que colocar bastante gelo, né? Então, não é exatamente o meio. Então, é aqui que a gente começa as nossas investigações. Por quê? Porque a gente não pode falar que eles trocaram de temperatura. Mas o estudo, né, leva a gente a crer que eles trocam alguma coisa. Eu não sei o que é essa coisa, tudo bem? Eu não sei o que ela é, mas eu sei que eles vão trocar alguma coisa até que eles se estabilizam. E a questão é, quando eles se estabilizam, eles param de trocar. Então a gente observou que eles paravam de... Nossa, o que eu escrevi aqui? Eles param de trocar essa coisa. E o que é essa coisa? Bom, a gente aprendeu a chamar isso de calor, né? Então, num primeiro momento, as pessoas achavam que o calor, na verdade, era um fluido. Era alguma substância que estava dentro das coisas. Então, como é que funcionou isso? Essa teoria do calórico, ela primeiro pensou, olha, o corpo que está mais quente, né, ele tem muito calórico. Ele tem um excesso de um fluido aqui, que o corpo mais frio, um corpo B aqui qualquer, vamos pegar aqui um corpo B, tem bem pouquinho, né? E ele vai ter só um pouquinho desse calórico. Ou seja, a temperatura dele está baixa,
porque ele tem menos, ele tem pouco calórico. Ele tem uma substância aqui pouca. Quando a gente coloca eles perto em contato térmico, o que acontece? É igual uma caixa d'água, né? Uma caixa d'água que em um lugar está cheio e o outro lugar está vazio. O que acontece? Uma tendência. Existe uma tendência aqui de... Bom, existe uma tendência de o fluido que está no A ir para o B. E aí até chegar a um nível de água equilibrado. Né? Igual é a caixa d'água mesmo, gente. Quando você, né, a água ela tende a nivelar. Eles pensavam que a temperatura era um fluido porque tinha esse comportamento também. Então isso era comum, né? Então agora TA vai ser igual a TB. Bom, essa era a ideia principal, achar que era um fluido. E isso durou durante muito tempo. Então, bom, pessoal, essa história do calórico, ela durou durante algum tempo. Acreditar que o calor era uma substância que passava de um objeto para o outro era um pouco fácil, né? Só que assim, o problema era achar evidências disso. Um dos principais defensores foi esse carinha aqui, o Lavoisier. Ele percebeu que o calor tinha alguma coisa de conversão, de que as quantidades que se passavam de um corpo para o outro, elas geralmente eram capazes de produzir o mesmo efeito, né? Quando a gente estabelecia alguns números, que é o que a gente vai aprender a fazer. Mas outro cara, o Conde Rumford, esse carinha aqui do lado direito, ele trabalhava com a perfuração de canhões e começou a perceber que, por exemplo, em certas situações, você pode produzir uma quantidade meio que infinita, né? Você pode liberar temperatura infinita. Por exemplo, quando você está perfurando peças. Isso aqui é um canhão, ele trabalhava na fabricação disso, e aí ele percebeu que quando você está furando uma peça, conforme o movimento, né, da broca permanece, você tem mais e mais temperatura, mais e mais aporte, né? Seria o mesmo que dizer, está sendo gerado muito fluido ali. Então, para a teoria vigente era isso. Só que assim, não tinha limite. Enquanto tinha perfuração de broca, você tinha mais temperatura e, portanto, mais dessa substância deveria estar saindo. Só que nunca acabava. Então, ele percebeu que talvez o calor tivesse mais a ver com movimento, né? Uma espécie ou forma de movimento do que uma substância. Então era mais um excesso de movimento, que a gente já sabe meio que, né? Quando eu falei de temperatura, falei que a temperatura era o grau de agitação das moléculas, eu meio que já dei a entender mais ou menos como é que a coisa vai ser. Então, o legal dessa história aqui é que, tá vendo essa moça aqui? Ela é a Marianne, ela era esposa do Lavoisier. Então, existia essa teoria do calórico e a teoria que não era calórico, que era uma espécie de movimento, né, de energia. E aí, a galera do calórico, esse principal defensor, ele era casado com essa moça e aí ele morreu. Quando ele morreu, essa moça ela casou justamente com quem? Com o rival dele. Só que é o seguinte, assim, e o legal é que provavelmente, né, por questões históricas, a história da moça nunca é contada. E ela contribuiu com os dois cientistas. Então, provavelmente, é muito mais provável que ela tenha sido a percussora dessa teoria do que os dois que estavam competindo ali. Então, quem fez tudo provavelmente foi a moça. A cara dele depois que ele traiu ela. Ela que não era besta nem nada. Bom, pessoal, em todo caso, o que vai matar a questão e acabar com a teoria do calórico é esse desenho que eu fiz aqui só para esquematizar. A coisa acontece muito, né, quando se evolui a teoria dos gases. Então, digamos que um gás tem uma energia. Eu ainda não defini o que é energia, eu não falei para vocês não sabem o que é energia. Mas digamos que eu posso ficar parrudo de duas formas. Por esforço, e aqui é um esforço mecânico, né? É algo como um trabalho. E aí a outra forma era recebendo esse tal de calor. Esse calor aqui, ó. Então, quando a gente estudou os gases, a gente descobriu que ele podia tirar energia de dois lugares, ou na forma de esforço, ou na forma de calor. O que é calor? Era o contato térmico, era uma coisa, a gente não vai falar assim, é uma energia. Tá. Então, a ideia era o seguinte, eles perceberam, enquanto estudavam os gases, que um gás ele podia
né? Receber essa energia, que eu ainda não defini, mas ele poderia receber ela com esforço, né? Ou estando em contato com algum outro corpo mais quente. Então, eu poderia aumentar a energia de um gás dessa forma, colocando ele em contato. Essa forma de você colocar em contato com algo mais quente é aquilo que a gente chamou de calor. E por que a gente não pode falar que o calor é uma substância, né? Ou porque eu estou com calor? Porque você não é algo que você armazena ou acumula. É só algo que você transfere. Ou você recebeu calor, ou entrou o calor, ou saiu o calor. Mas você não ficou com calor. O que a gente percebe mesmo é a temperatura. Então a ideia é essa. Imagina um objeto. Imagina a sua mão, por exemplo. Você pode aquecer ela de duas formas diferentes. Você pode esfregar ela assim, ou você pode colocar e aproximar ela de um objeto mais quente. Em todo caso, você vai ver um aquecimento. Mas num é por um esforço mecânico. Tá vendo aqui? E no outro é porque está em contato com o objeto mais quente. E essa é a diferença. O calor é essa transferência, essa ideia de vir um aquecimento. Você só vê o aquecimento, você só percebe o aquecimento, mas é aquilo que veio quando você estava próximo de um objeto mais quente. Sacou? Então, para recapitular, o que esses objetos estão trocando é calor. Está havendo uma troca, uma transferência de calor. Então, recapitulando, quando um objeto, né, agora a gente vai deixar mais claro ainda, eu acho que isso vai ajudar vocês. Quando eu coloco dois objetos a temperaturas diferentes, o que está passando de um para o outro é calor. Então está saindo desse objeto aqui calor e esse cara aqui está recebendo calor. Um está perdendo, o outro está recebendo. E a gente vai ver que isso causa, uma das causas, né? Uma das coisas que isso pode causar é a diminuição da temperatura ou o aumento. Então, a ideia vai ser a seguinte agora, o que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Recebi calor, se eu receber calor, eu vou subir a minha temperatura. Se eu jogar fora calor, joguei fora calor, deixa eu botar aqui um corpinho. Se eu jogar fora o calor, eu vou cair a minha temperatura. Isso é uma das coisas que pode acontecer e é isso que a gente vai aprender a fazer na próxima aula. Valeu, galera!